Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Bom gente. dia. Tudo bem? Bom dia. Então, abre o Ótimo. áudio de vocês que hoje eu quero conversar, tá? Show. Tô entendendo a risaiada, não, mas tá valendo. Paramos na questão 18, confere? Confere. Muito bem. Tá todo mundo participando hoje. Então, vamos lá. Questão 18. Um ecossistema contém diversos componentes, sejam eles bióticos ou abióticos. Dentro dos fatores bióticos, existe o conceito ecológico de comunidade, que pode ser dividido em um determinado habitat. Qual questão aí vocês marcaram? D. D de doido, pelo conjunto das populações dos seres vivos. Então, lembrando, né, que os níveis de organização é população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera, certo? População são indivíduos de uma mesma espécie. Lembrando que espécie na natureza faz vucu-vucu e gera descendentes férteis, né? E um conjunto de várias populações, a gente tem aí a comunidade, que é a resposta aí da nossa questão. Letra D, tá? Top. Ô, Elaine, Oi, Helena. você falou pra deixar o áudio ligado, mas de vez em quando eu tô desligando ele porque meu cachorro tá latindo aí. Problema não, deixa o cachorro participar. Pelo menos ele participa. Pelo menos. Tá. Amanda, muito bem. Então vamos lá. Eu tô participando. Questão 19. Leia o texto a seguir. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alarmes. Disse que fosse ele, caracol, vegetado sobre pedras. Ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas e iam conversar com as rãs. E gostasse mais de ensinar que a exuberância maior está nos insetos do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave. Por isso ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus campos. Estudara nos livros demais, porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Chegou por vezes de alcançar o sotaque das origens. Se admirava de como um grilo sozinho, um só pequeno grilo, podia desmontar o silêncio de uma noite. O ser humano pode alterar as condições do meio em que vive, pois dispõe de mais recursos que os outros seres vivos. Porém, mudanças repentinas e agressões violentas a todo o meio ambiente pode levar a um desequilíbrio ambiental insustentável e até prejuízos ao próprio homem, ficando a vida do planeta comprometida. Nessa perspectiva, assinale a alternativa correta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui meu bate-papo de uma forma correta. Aí, para eu poder ir acompanhando. Daqui a pouco a gente responde essa pergunta, tá, Arthur? Tem uma questão logo abaixo que fala sobre ele, tá? Então, vamos lá. Tá para cá. Tá aqui no canto. Não fica maior, não. Lá fui eu. Agora eu não enxergo nada. Peraí, gente, só um minuto. Só para variar. Pronto. Aí, Mas você não desculpa, enxerga tá, nada, gente? É o bate-papo, que é meu extravanco toda hora. Mas agora eu acho que eu consegui colocar ele no lugar. Então, vamos lá. O que vocês marcaram nessa questão? Essa questão eu fiquei meio na dúvida, porque o texto é grande, eu sou ruim de questão de texto. Nossa, então nós temos que treinar, né, Helena? Porque tudo tem hoje. Não, tipo assim, Elaine, eu na tô sua querendo prova não dizer, vai ter tipo, tanta questão de texto não, né, Elaine? Não lembro, Matheus. Eu fiz a prova já tem algum tempo. Vocês sabem, né, que eu sofro aí de uma... o que eu quero dizer, tipo assim, por exemplo, em história, às vezes no texto tem muitas coisinhas importantes e tá misturado por todo o texto. Aí eu preciso do texto. E eu vou direto para pergunta. Então vamos, gente. Então, qual que é a resposta da questão? Vamos ler então uma por uma. Quando interferimos no meio ambiente de forma agressiva, como por exemplo desmatamento, queimando ou poluindo, ocorrem modificações que denominamos desequilíbrio ambiental. E aí?
Marquei essa. Então, letra B. O desenvolvimento trouxe como consequência o crescimento mundial, porém sem comprometer a produção e a qualidade de alimentos. O equilíbrio entre os animais? Claro que não, né, gente? Comprometeu tudo. Então, a letra B está descartada. A letra C. A ocupação urbana é um fenômeno presente em todo o mundo e o seu crescimento é cada vez menor e mais lento. O homem também migra do ambiente rural para as cidades em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Então, aí, é cada vez mais lento e menor? Claro que não, né? Não. Ok. Letra D. Mesmo quando os recursos naturais, como a água, o solo, são inadequadamente utilizados, não ocorrem as contaminações e as poluições? É tudo o que acontece. É importante não confundir aquecimento global com efeito estufa, com certeza. Embora sejam interligados, eles não são equivalentes. Eles são equivalentes. Por que eles são equivalentes? Porque o aquecimento global é uma maximação, né? É um aumento do efeito estufa, né? Então, é um superaquecimento do efeito estufa, então eles são equivalentes. Então, a resposta correta da 19 é a letra A. Na verdade, aqui, Helena, o texto ele veio só para agregar, né? Você conseguiria fazer a questão sem, às vezes, ler o texto. Questão 20. Explique a importância da água. A água faltou acento aí. Explique a importância da água e da temperatura para a sobrevivência dos seres vivos. Então, olha só. O que vocês colocaram em referente aí à água? A água é muito óbvio, a gente precisa. Precisa dela para quê? A formação do nosso organismo. Para tudo. A gente precisa para o organismo. Como solvente, né? Faz parte da constituição, na alimentação, né? Tem seres que respiram, tiram o oxigênio da água, no caso da respiração branquial. Então, a gente precisa da água para sobreviver em qualquer tipo de situação, certo? E a temperatura? A temperatura, a gente tem aí influência para o aquecimento dos animais que são ectotérmicos, que a temperatura varia de acordo com o ambiente, né? Que não mantém a temperatura do corpo constante. A gente tem aí a absorção de vitamina D, né? Através da temperatura, a gente estimula a produção da vitamina D. E aí, estimulando a produção da vitamina D, a gente tem a fixação do cálcio, certo? A gente tem o efeito estufa, que é extremamente importante para nós, porque o efeito estufa faz com que a temperatura média da Terra fique em aproximadamente 15 graus. Se a gente não tivesse aí o efeito estufa, a gente não teria vida, porque ou seria frio demais ou quente demais. Então, a temperatura, ela auxilia aí na sobrevivência do nosso ambiente, né? Do nosso ser vivo. Respondida a questão? Quer que repete para alguém? É para repetir? Acho que não precisa, não. Não? Todos conseguiram colocar aí direitinho? Ótimo. Então, vamos lá. Questão 21. Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: a conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiação de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizados como calor sensível, que são retirados pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono é o principal responsável em reter o calor na baixa atmosfera. Mas o vapor da água, metano, amônia, óxido nitroso, ozônio, clorofluorcarbono, que destrói a camada de ozônio, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo do aquecimento da troposfera.
uma vez que também atuam como barreira à livre passagem de radiações infravermelhas emitidas na superfície. A partir da leitura do texto, conclui-se que... Qual a resposta? Eu coloquei D. Letra D. Eu coloquei. Letra D, sim. Gases lançados na atmosfera. Desculpa, gente. Gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no recrudescimento. O que é isso? Recrudescimento do efeito estufa. Pronto? Aham. Questão 22. Efeitos. Vocês desligaram o áudio? Só a Amanda e a Helena agora que estão participando da aula? Matheus, abre esse áudio aí e vem conversar comigo. Participativo. Isso, muito bem. Vamos Você participar. pediu, Elaine pediu a lei. Ah, é? Efeito estufa é um Elaine fenômeno pediu ali. natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Entretanto, quantidades excessivas de gases estufas na atmosfera podem elevar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O Protocolo de Quioto, de 1997, propõe um calendário pelo qual os países signatários têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012, em relação aos níveis de 1990. Sobre o aquecimento global e os gases causadores do efeito estufa, é incorreto afirmar que... Essa eu tô na dúvida. Não precisa, né? O processo da C. fotossíntese Não, das é a plantas fotossíntese, contribui não é? para o aquecimento global, a gente estava lascado. É o da se não fotossíntese, contribuísse, né? Então, Acho que é a C, letra D, a incorreta. É porque eu fiquei com medo de ser aquelas questões muito óbvias que é errado, sabe? Tem umas Não, questões. essa é impossível, porque senão a gente estava lascado desde que mundo é mundo, porque os seres fotossintetizantes foram o segundo a aparecer. A gente só apareceu porque os fotossintetizantes apareceram antes, né? E aí colocou o oxigênio na atmosfera. Se isso fosse verdade, não teria nem existido o planeta, né? Condição assim de temperatura para os seres vivos, no caso. Questão 23. Entre outros processos, o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa ao promover... O que é que vocês colocaram? Como é que eu nem li? Coloquei A. Letra A. Aumento da fixação de carbono durante a fotossíntese. Muito bem. Alguém marcou outra questão? Não? Questão 24. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4, N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. De que maneira a prática agrícola pode ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Qual vocês colocaram? Eu coloquei C, mas eu não sei se tá certo. Certíssimo, aumentando a qualidade da matéria orgânica no solo. Né? Você aí favorece, né? Porque você retém mais calor, né? Você refresca um pouco mais aí o ambiente. E aí a gente tem aí a fixação de alguns gases e aí você tem a diminuição aí do efeito estufa. A poluição é um grave e preocupante problema urbano na atualidade. Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências do efeito estufa, que é questão 25. Letra D, elevação de temperatura atmosférica devido ao aumento do gás carbônico proveniente da queima de combustíveis. Né? A resposta correta aí é a letra D. E por último, a questão 26. A gente tem que o CO2 é o principal causador do fenômeno conhecido como efeito estufa, né? Que é o que a gente produz. Eu achei que estava para baixo, Arthur, mas está para cima. A questão aqui, ó,
nicho ecológico, né? O nicho ecológico, ele é aonde a gente é o lugar onde a gente vive, onde a gente faz, como é que eu vou te falar? O nicho ecológico é onde a gente tem todas as funções. Então, é onde a gente vive, é onde a gente mora, onde a gente pega alimento, né? A gente considera nicho ecológico, né? Aí a questão está dizendo assim, ó, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde vive, a gente está informando respectivamente. Então, o lugar específico onde ela mora, a gente chama de habitat. E tudo aquilo que ela faz no lugar onde ela mora, a gente chama de nicho ecológico. A gente, na época, até falou que é a função dele. A função dele no ambiente. Então, o que ele come, aonde ele vive, né, a sua função na cadeia alimentar, a gente chama de nicho ecológico. Ficou claro, Arthur? Sim. Sim. Gente, olha só. Sim, eu acredito que a prova está dentro aí do nosso conteúdo, tá? Não. Quem conseguiu fazer a atividade de revisão com um grande número de acertos vai conseguir fazer a nossa bimestral, né? A nossa avaliação da primeira etapa. Lembrando que a segunda etapa a gente vai fazer revisão também, vou passar a atividade, vou fazer uma revisão oral e em seguida a gente faz a atividade de correção da mesma forma que foi feito antes. Entendi até hoje essa segunda Deus etapa. abençoar. É a mesma coisa, Mateus. Matheus, da segunda parte é a mesma coisa. Fala, Tá Matheus. certo. Pode deixar, Amanda responder. Eu não Eu tinha respondi falado, não, não tinha Matheus. entendido nada da segunda etapa. Sim, na segunda etapa, então a gente vai fazer da mesma forma, o mesmo procedimento, tudo né, do mesmo jeito. Nossa, eu queria tanto que depois das férias voltasse tudo. Eu também estou com fé nisso, que em agosto a gente vai estar juntinho aí para formar acho que- vocês no final do ano, se Deus quiser e abençoar. Vamos ter fé que a gente chega lá. Outra Nossa, coisa, não vai ter viagem, não. Eu Né? tô com o dinheiro da rifa guardado até hoje. galera, vamos, foco. Depois no finalzinho a gente conversa um pouco mais. A segunda etapa, não sei, Júlia, a Karine postou o cronograma no grupo, mas eu não fixei, não. Eu acredito que vai dar uns 10 dias da primeira etapa para a segunda, e a prova eu sei que é na semana de julho, se eu não me engano, tá? Deve ser uma semana antes das férias. Isso aí. Então Vai vai ter ter aí. férias? Eu não sei te dizer data, certamente eu não sei te A dizer. Elaine e a Raíssa Mas pediu pra depois eu te avisar. respondo a A respeito. internet dela tá caindo toda hora. Então, olha só, gente. O que eu preciso saber para essa prova de amanhã, né? Vamos aí pegar a apostila para a gente dar aí uma pincelada no conteúdo que vocês precisam saber. À medida que eu for falando, se você sabe, tá ótimo para a prova. Se você não sabe, levanta a mãozinha aí que a gente conversa, que a gente ainda tem um tempinho. Então, sobre ecologia, que é a ciência que estuda os seres vivos e o meio em que vive. Da ecologia, a gente trabalhou os níveis de organização, certo? População, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera, precisa estar na ponta da língua, tá? O que é uma espécie, né? Que espécies são indivíduos de características semelhantes que na natureza, né, se reproduzem e geram descendentes férteis, correto? Então, tudo isso a gente precisa estar na ponta da língua. Em seguida, vem os fatores. Ah, professor, esse negócio aqui, ó, limites planetários. Eu preciso saber todos os limites planetários? Não. Você só precisa saber que foi feito, né? Um protocolo e que colocaram os limites, porque os países estavam ultrapassando, e sem isso a gente não sobreviveria. Então, precisa entender sobre os limites planetários, mas não precisa saber todos os limites planetários. Fatores bióticos, fatores com vida. Fatores abióticos, fatores sem vida. Quando a gente tem os fatores bióticos e os fatores abióticos, a gente tem um ecossistema, certo? Ecossistemas são os fatores bióticos e os abióticos interagindo entre si. Qual a diferença de ecossistema e bioma? Tá?
Bioma é um conjunto de ecossistemas. Por que estão todos agregados em determinados? Porque apresentam vegetação e clima semelhante, certo? E aí, em seguida, vem os recursos naturais que a gente precisa. A água é essencial para os seres vivos, está aí na sua constituição, e é o que a gente mais polui e desperdiça, e é o recurso que a gente menos tem. Em seguida, vem luz, radiação e temperatura, extremamente importante por causa do efeito estufa. Não confunda o efeito estufa com o aquecimento global, né? Efeito estufa é o que mantém a temperatura da Terra constante e aquecimento global é uma máxima, não consigo falar, é uma máxima, como é que eu vou falar isso? É um aumento, pronto. Maximização, existe. Isso aí, obrigada. Do efeito estufa, né? É uma potencialização aí do efeito estufa, certo? Lembrando que a gente precisa da luz da radiação da temperatura para a fotossíntese nas plantas, que indiretamente e diretamente afeta o ser humano aí na produção de oxigênio, na cadeia alimentar. A gente precisa da temperatura para o aquecimento dos animais que não mantém a temperatura corporal constante, e a gente precisa também da temperatura para a fixação do cálcio nos ossos, os vertebrados, então, na produção de vitamina D, certo? Se eu destruo tudo isso, a gente gera impacto. Toda a ação humana gera impacto. O que vai diferenciar é o tamanho desse impacto. Ele pode ser pequeno ou ele pode ser grandão. E aí surgiu uma questão, que é o desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento da população sem agredir ou sem prejudicar o meio ambiente. Então, as pessoas conseguem andar juntinho aí com o seu meio ambiente, que é o ideal, né? Mas é difícil. Uma vez na poluição, é difícil não estar na poluição. Aí a gente tem aí os 17 objetivos, né, que foram para as possibilidades futuras, que foi para que a gente fizesse e repensasse no nosso modo de vida. Se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá, né? Lembrando que a gente teve desmatamento, a gente tem as queimadas, a gente tem aí a poluição com a industrialização, enfim, são os impactos que a gente estudou nesse primeiro bimestre. Alguém tem alguma dúvida em relação a um desses quesitos que eu falei? Não. Ficou muito claro, né? E essas aulas a gente teve presencial e a gente falou bastante a respeito, ficou bem bastante. Então, galera, espero que vocês façam a prova com cuidado, leiam com cuidado, tá? Porque diferente da prova presencial, a gente não tem como voltar na questão. Então, só avancem se vocês tiverem realmente certeza no que vocês estão marcando, tá? Porque não tem como voltar. Uma vez avançou, aquela resposta fica registrada, você recebe o gabarito e aí você não tem acesso a ela. É muito pouco tempo. Não tem como pular. Eu não sei se tem como pular, acredito que não tem. Tem, não. Tem não. Elaine, Vamos pular a questão. Então, façam com cuidado, com sabedoria, né? E lembre-se o seguinte, que eu acho que a gente está num processo super diferente. E eu acredito que a gente não tem que fazer o certo porque é certo. A gente tem que fazer o certo. A gente não tem que fazer o certo porque tem alguém vigiando. A gente tem que fazer o certo porque é certo. Então, assim, usem a consciência de vocês, né? É um modelo diferente de avaliação e a gente também precisa estar diferente para poder fazer, né? Então, desejo a vocês uma boa prova, tá? Tenho Muito certeza obrigada. que depois que tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e vai ter bons momentos e tirar boas coisas disso tudo, né? Nós precisamos sair disso aí, ser humanos melhores, diferentes. Alguma coisa precisa mudar, senão a gente não estava passando, né? A gente só passa porque tem que aprender. Então, vamos aprender, né? Fala, Matheus. a gente tem 1 hora É e 1 hora meia e meia para para fazer. cada.
Para cada A prova. 1h30 Ah, tá. Pra cada prova. Achei que era pra Hum, fazer É as uma duas. hora e acho, meia para cada questão. prova. À medida que você entra no site do Bernoulli e coloca iniciar, quando você clica em cima da sua prova e coloca Pra iniciar, o acessar. tempo começa a contar. Então, a partir daquele Show. momento, você está contando a sua 1h30. Você tem hoje até as 23h59 para executar as suas duas provas. Hoje são duas, né? Uhum. Sim. Isso. Português e história. Isso, para executar as duas provas. Então, se você achar melhor começar agora de manhã, se você achar melhor fazer uma agora e outra à tarde, então é você que vai determinar aí o período que melhor você quer executar a sua prova, certo? Tá bom, obrigado, né? Mais alguma dúvida, pessoas? Só isso. Não. Não? Outra Beijo coisa, vai ter grande. férias? Vai Vai, ter férias. A gente vai vai, ter, eles Ai, falaram. que acho que são delícia. 13 Acho que vai dias de começar férias. dia 13 do mês que vem, ou dia 26, é um dos dois. Isso, 13 dias de férias. Teremos férias porque estamos estudando e trabalhando. Então, teremos férias. Isso, Tá pessoas bom? Graças a focadas. Deus. Amém. Deus quiser, Tá eu acho gravando isso, muito ainda, Deus tá? abençoado. Quando Férias dentro de acabar casa. as férias, Toda esse quando acabar as férias, pode voltar tudo. Vai ser tão... Se Deus quiser, ou a Helena, fica tranquila aí que a gente vai voltar, tá bom? Toma. Beijo, amores. Fiquem com Deus, tá bom?